Bom, pessoal, mais uma vez vamos nos colocando à disposição do alto, agradecendo a oportunidade de mais um aprendizado sobre a espiritualidade e nos colocando também à disposição de todos os espíritos que trabalham muito, né, e trabalharam muito para que nós todos pudéssemos chegar até aqui, nessas aulas, nessa última, né, um pouco mais de uma década já, de ensinamentos, nesse início de caminhada, nesse início de despertar. Então, que a gente possa cada vez mais entender que este é o caminho, né, para todos nós, que é o entendimento, o conhecimento, em busca, né, desse amor que está plenamente disponível a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do livro do Mundo Maior, capítulo 14, Medida Salvadora. Havíamos terminado ativa colaboração num elevado ambiente consagrado à prece, quando certo companheiro se abeirou de nós, reclamando o concurso do assistente num caso particular. Calderaro, de certo, conheceria os pormenores da situação, porque entre ambos logo se estabeleceu o curioso diálogo. Infelizmente, dizia o informante, nosso Antídio não sobreleva a situação, permanece em derrocada quase total. Vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra e voltou aos desacertos noturnos, com grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. Não lhe valheram as melhoras da quinzena passada? Indagou fraternalmente o orientador. Aproveitou-as para mais presto volver à reflexão, esclareceu o interlocutor com inflexão magoada. É de notar, porém, que se achava quase de todo louco. Sim, mas conseguiu fruir outra vez estado orgânico invejável, mercê de sua intervenção última. Logo, porém, que se viu fortalecido, tornou desbragadamente aos alcoólicos. A sede escaldante, provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros, que vorazes se lhe enxameiam à roda, reverteu-lhe o sistema nervoso. A organização perispirítica, semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de atros pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem, passo a passo. Estará em casa a esta hora? Inquiriu Calderaro com interesse. Não, disse o outro abatido. Deixei-o ainda agora num centro menos digno, onde a situação do nosso doente tornou a características lamentáveis. O instrutor estudou o caso em silêncio durante alguns instantes e considerou. Poderemos providenciar, contudo, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento há que agir em contrário. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. E contemplando o benfeitor do necessitado distante, interrogou: De acordo? Perfeitamente, redarguiu sim. Meu amigo é especialista em assistência, e eu lhe acato as determinações. O que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz irmão, que se entregou sem defesa aos reclamos do vício.
rumamos para o local em que deveríamos acudir o amigo extraviado. Penetramos o recinto, servido de amplas janelas e abundantemente iluminado. O ambiente sufocava. Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas, à maneira que avançávamos. No salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos, algumas dezenas de pares dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Indefinível e dilacerante impressão dominou-me o ser. Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres me provocavam. O que me enchia assombro era o quadro que eles não viam. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam, no ritmo assodado da música inferior, a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Atitudes simiescas surgiam aqui e ali, e de quando em quando, gritos histéricos feriam o ar. Calderaro não se deteve. Mostrava-se habituado à cena, mas não conseguindo sofrear a estupefação que se assenhorara de mim, solicitei-lhe uma intermitência perguntando: Meu amigo, que vemos? Criaturas alegres cercadas de seres tão inconscientes e perversos? Pois, será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave? O orientador escutou pacientemente as indagações ingênuas que me escapavam dos lábios, ditadas pelo espanto que me assomara repentinamente, e esclareceu. Que perguntas, André? O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Observamos neste recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se pejassem. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação. Lastimemo-los simplesmente. São trânsfugas sociais, e na maioria, rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Muitos deles são profundamente infelizes, precisando de nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e pelas atribulações que os devoram, merecem ser amparados fraternalmente. E passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que ali se davam ao vampirismo e ao sarcasmo, obtemperou. Quanto a estes infortunados, que fazer se não recomendá-los ao divino poder? Tentam igualmente a fuga impossível de si mesmos. Alucinados, apenas adiam o terrível minuto de auto-reconhecimento que chega sempre, quando menos esperam, através dos 1000 processos da dor, esgotados os recursos do amor divino que o Supremo Pai nos oferece a todos. A mente deles também está apegada aos instintos primitivos, e frágeis e hesitantes receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração. Vendo-me boquiaberto e faminto de novas elucidações, o assistente propôs-me: Vamos, deixemo-los divertir-se. A dança nesta casa não lhes deixa de ser, em última análise, um benefício. Chegaram nossos amigos encarnados e desencarnados aqui presentes
a nível tão desprezível que, sem dúvida, não fora o sapateado. Estariam rodando lá fora em atos extremamente condenáveis, tal a predisposição em que se encontram para o crime. Que o Pai se comisere de todos nós. Demandamos o interior apressadamente. Numa saleta abafada, um cavalheiro de 45 anos presumíveis jazia a tremer. Não conseguia manter-se de pé. Calderaro examinou-o detidamente e indagou do novo amigo que nos acompanhava. Voltou aos alcoólicos há muitos dias, precisamente há uma semana. Vê-se que se esgotou rápido. Enquanto encetava a aplicação de fluidos magnéticos, o orientador aconselhou-me notar os característicos do quadro dantesco sob nossos olhos. Antídio, doente e desventurado, a despeito das condições precárias, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, que um rapaz de serviço trazia obediente. Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe o abatimento. Auge do suor lhe escorria da fronte e de vez em quando desferia gritos de terror selvagem. Em derredor, 4 entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos. Empolgavam-lhe a organização fisiológica alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas, no que sentiam singular prazer. Apossavam-se particularmente da estrada gástrica, inalando a bebida, a volatizar-se da cárdia ao pilouro. A cena infundia angústia e assombro. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva cujo conteúdo sorviam gênios satânicos do vício? O infortunado Antídio trazia o estômago atestado de líquido e a cabeça turva de vapores. Semi-desligado do organismo denso, pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Os 4 infelizes desencarnados a seu turno tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como dipsomaníacos. Sedentos, aflitos, traziam consigo imagens espectrais de víboras e morcegos dos lugares sombrios onde haviam estacionado. Entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ébrio começou a rogar estentoriamente: Salve-me, salve-me, por amor de Deus! Indicando as paredes próximas, bradava sob a impressão de indefinível pavor: Oh, os morcegos! Os morcegos! Afugentem-nos! Detenham-nos! Piedade! Quem me livrará? Socorro! Socorro! 2 senhores, também obnubilados pelo vinho, aproximaram-se espantados. Um deles, porém, tranquilizou o outro, dizendo: Nada demais. É o Antídio de novo. Os excessos voltaram. Deixemo-lo em paz. Enquanto isso, o desditoso ébrio continuava bradando: Ai, ai, uma cobra! Aperta-me, sufoca-me! Que será de mim? Socorro! As entidades perturbadoras timbravam nas atitudes sarcásticas, gargalhavam de maneira sinistra. Ouvia-as o infeliz ali ecoarem no fundo do ser e gritava, tentando investir, embora cambaleante, os algozes invisíveis. Quem zomba de mim? Quem? Cerrando os punhos, acrescentava: Malditos, malditos sejam. A cena prosseguia dolorosa quando o caldeiraro se acercou de mim, esclarecendo: É deplorável, pai de família.
que, incapaz de reagir contra as atrações do vício, se entregou inerme à influência de malfeitores desencarnados, afins com a sua posição desequilibrada. Em atenção às intercessões da esposa e de 2 filhinhos amoráveis que o seguem, assistimos-lo com todos os recursos ao alcance de nossas possibilidades. Entretanto, o imprevidente irmão não corresponde ao nosso esforço. Emerge de todas as tentativas, mais e mais disposto à perversão dos sentidos. Busca, acima de tudo, a fuga de si mesmo. Detesta a responsabilidade e não se anima a conhecer o valor do trabalho. Atenuando-lhe a ânsia irrefreável de sorver alcoólicos, esperamos se reeduque. Para isso, porém, usaremos agora recurso drástico, já que o desventurado se revela infenso a todos os nossos processos de auxílio. Fixando em mim expressivo olhar, concluiu: Antídio, por algum tempo, a partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Conhecerá a prisão no leito, durante alguns meses, a fim de que se lhe não apodreça o corpo num hospício, o que se iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e 2 crianças, em pungente incerteza do porvir. Dito isto, Calderaro encetou complicado serviço de passes ao longo da espinha dorsal. O enfermo aquietou-se, pouco a pouco, na velha poltrona em que se mantinha. O assistente passou a aplicar-lhe eflúvios luminosos sobre o coração durante vários minutos. Notei que essas emissões se concentravam gradativamente no órgão central, que em certo instante acusou parada súbita. Antídio parecia prestes a desencarnar quando o orientador lhe restituiu as energias em movimentação rápida. Premido pelo fenômeno circulatório, que lhe valeu tremendo choque, o desditoso amigo pôs-se a pedir auxílio em altos brados. Havia tamanha inflexão de dor na voz lamentosa que grande número de pessoas se aproximaram penalizadas. Um piedoso cavalheiro tomou-lhe o pulso, verificou a desordem do coração e, presto, requisitou um carro de assistência pública. Em breves momentos, Antídio era transportado em maca de hospital para receber socorro urgente, seguido de perto pelo solícito benfeitor espiritual. Retirando-se em minha companhia, Calderaro acrescentou tristonho: o infortunado amigo será portador de uma nevrose cardíaca por 2 a 3 meses aproximadamente. Debalde usará a valeriana e outras substâncias medicamentosas, e em vão apelará para anestésicos e desintoxicantes. No curso de algumas semanas, conhecerá intraduzível mal-estar, de modo a restabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Experimentará a indizível angústia, submeter-se-á a medicações e regimes que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos devagarinho, para a nobreza do ato de viver. Notando minha estranheza, o assistente concluiu: que fazer, meu amigo? As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infligem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. Final do capítulo 14. Bom, a gente vê, como a gente já estudou os outros capítulos, tem o do aborto, suicídio e outras mais, esse seria o nome vampirismo. Vampirismo de um alcoólatra, né? O vampirismo nós já estudamos, ele é tratado em praticamente todas essas obras do André Luiz.
ele já foi estudado lá no Nosso Lar, nos Mensageiros, lembra aquela passagem daquele que estava lá no centro espírita, que ia para casa, e aí o espírito atuando até ele chegar em casa, e a mulher estava em oração em casa, e que foi isso que dissipou a energia daqueles que estavam indo. No Missionários da Luz também, mais de um capítulo lá, a gente viu um vampirismo, e agora também aqui no Mundo Maior. Esse tema, o vampirismo, ele é absolutamente comum na nossa vida, no nosso dia a dia. Já fomos vítimas, vamos dizer, já estivemos junto com esse grupo de espíritos que interage com as nossas energias. Eles com as nossas, através dos nossos hábitos nocivos, principalmente, e aqueles que dão a eles o fluido vital. A gente falou até um pouco antes sobre a questão dos duplos, o duplo etérico, tudo tem duplo etérico. É esse duplo etérico, a energia sutil de todas as coisas do mundo material, elas que são perceptíveis aos espíritos. E eles sugam essas energias para satisfazer a sua vontade, seja conscientemente, seja inconscientemente, percebendo que estão desencarnados ou não. Isso não importa. Por quê? Porque vale para o espírito a satisfação de si. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui agora, no mundo espiritual, nós também vamos pensar o que eu vou fazer agora. É hora de jantar, então eu tenho fome, eu vou jantar, psiquicamente está atrelado a comer, então vai se alimentar, vai sentir daqui um pouco sono e vai ter a necessidade de reparar o seu corpo físico e tal. Nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Se tiver desordenado o pensamento, vai desordenadamente estar lá do outro lado buscando satisfazer as suas necessidades, seja elas quais forem. Né? E é interessante as obras do André Luiz, esse capítulo, quando a gente fala tanto, o André Luiz é obra difícil de ler, porque é meio complicado, realmente é mais rebuscado, é um português que ele usa assim, meio indireto, e tem que, às vezes, entrar dentro do espírito da própria letra para poder perceber. Eu notei que tem um parágrafo, 2 parágrafos aqui, um deles, quando ele fala sobre a situação do alcoólatra, do beber, e o que significa beber sob o ponto de vista espiritual. Se desdobrar. A emancipação da alma, que se diz, que está no Livro dos Espíritos, que trata lá no capítulo, lá, acho que é o 8º, e fala da emancipação, é o desdobramento. Isso que se faz lá nos nossos trabalhos, desdobrando o mérito, desdobrando. O que é desdobrando? Dando um pulso de energia para que o mundo espiritual, esse mundo sutil, esse duplo etérico, seja desvinculado. Ele não se desvincula jamais porque ele tem origem no corpo físico, né? Porque ele é fruto da vitalidade do corpo físico. Toda matéria tem duplo etérico porque toda matéria tem vida, ou seja, vão ter ali bactérias, vírus, fungos e tudo mais, aquilo ali que também dá vida à própria matéria. Vai ter mais ou menos. Uma pedra tem menos fluido vital do que um vegetal. Um vegetal tem menos fluido vital do que um corpo animal. Um corpo humano tem muito mais fluido vital, principalmente quando exerce o poder da mente, o poder do pensamento, de externar um pensamento. Nós temos a capacidade, como se somos uma usina de fluido vital, que nós buscamos esse fluido vital por natureza do fluido universal, e através da nossa mente nós podemos emitir, e é isso que se faz quando temos o nosso desejo, quando temos que queremos o bem de alguém, nós estamos irradiando uma energia, assim como quando nós temos um sentimento de raiva, né, de discórdia, de angústia e tal, nós emitimos esse pensamento também. Bom, aí esse parágrafo aqui que ele diz, o Calderaro, a organização perispirítica semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de atrozes pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas
que o seguem passo a passo. Ou seja, bebeu, ingeriu álcool. Qualquer um, quando ingere o álcool, né, não quer dizer que é proibitiva. Não, é um estado. Bebeu, há um afrouxamento, há um desdobramento, há uma emancipação do mundo espiritual em relação ao nosso corpo físico. Nós alteramos a nossa consciência, há um estado alterado. Altera-se o estado de consciência por diversas formas, por uma música, por uma concentração, por uma meditação, por o processo qualquer de concentração dá a oportunidade de nós desdobrarmos o nosso corpo espiritual do corpo físico. Aquele desdobrando médio significa dando o médio um comando, e aí, claro que vai ser muito melhor se o médio está concentrado no comando que é dado. Desdobrando o médio está pensando lá o que vai fazer depois, o que fez de tarde. Aí talvez tenha uma dificuldade maior. Mas ao natural, querendo ou não, nós entrando numa faixa vibratória do ambiente, nós desdobramos, nós damos condição ao nosso espírito de se inserir aquele comportamento. No caso ali, quando ele fala nesse parágrafo, a embriaguez faz com que o paciente, a vítima ali, que é esse cidadão, né, o Antídio, ele tem ingere o álcool e ele possibilita a atuação das entidades que estão naquele ambiente. A gente vai ver depois como é que se dá esse processo todo. Então, é interessante isso, como ele coloca, ele usa uma frase imensa aqui para dizer que é exatamente isso, o estado alterado de consciência podia ser por drogas, pode ser por o próprio álcool, pode ser por o xamã lá, os bumbos, que aquele os xamãs lá na antiguidade, com batidas do bumbo estavam entrando. Então, os índios fazem isso, nesses rituais, tudo, vai entrando e vai pensando e tendo, às vezes, o comando do líder, né, do próprio ritual, e vai dizendo isso, e vamos chamando. E é isso que a gente faz também no centro espírita. Alguns utilizam até a música, né? E aí com aquela inserção psíquica no campo, através do próprio som, nós vamos dando condição ao nosso espírito em se inserir num pensamento coletivo. E é isso que se dá numa festa. Ele fala ali, então, que vai lá, todo mundo dançando, fazendo isso e aquilo, e é um crescendo, vai indo, e os espíritos vão ser... E aí essa interação toda vai dando ao mundo espiritual presente, né? No caso aí de baixa vibração, de sugar essas energias, se inserir como se estivessem encarnados. Os encarnados vão dando essa energia e vão buscando mais energia, achando que bebendo mais. O vampirismo, né, que a gente vê lá, que a situação que é colocada até naquele livro Sexo e Destino, lá adiante, aquele do Rio de Janeiro, aquele tomando uísque lá, bebe mais. É isso que estava acontecendo com esse Antídio, né? Então, é muito interessante. Aí, a outra questão que fica do Calderaro, quando ele diz no texto, o que aconteceu com esse Antídio? Ele tinha um protetor espiritual, um amigo espiritual, um afeto espiritual, como em outros casos que a gente já estudou, e foi pedir ajuda para o Calderaro. Ele pediu ajuda para alguém e foi indicado o Calderaro. O Calderaro foi com o André Luiz, porque estava fazendo com ele todo esse estágio, esse trabalho conjunto, até com esse grande intuito de elaborar essas obras, né? E aí o que aconteceu? Esse afeto do Antídio pede ajuda ao Calderaro, e o Calderaro diz para ele, mas como já aquele houve recaída, já atendemos, ele de novo caiu de novo. Tal. E quantos alcoólatras a gente conhece que tem as recaídas? Quantos drogados que a gente vê que tem a recaída? Né? É até uma coisa absolutamente comum, que é mais provável a recaída do que a libertação já no primeiro momento. E aí o Calderaro, veja só, o Calderaro, ele não decidiu, ele não disse assim o que ia fazer.
O instrutor, tá ali nesse parágrafo, o instrutor estudou o caso em silêncio durante alguns instantes e considerou, e aí vai dizer o que ele ia fazer. Ou seja, o Calderaro, que é o Calderaro, ouviu esse protetor do Antídio sobre o caso e a gente podia dizer assim, mas os espíritos já não sabem tudo de tudo. Não tem sentido, não é assim. A vida, o mundo espiritual, e o Calderaro, que é um instrutor, né? Alguém que tem um preparo, ele teve que parar e provavelmente duas coisas aconteceram, uma das duas. Ou teve uma leitura mental sobre o aspecto a ser tratado, né, desse antídio aí, ou estava telepaticamente recebendo instruções ou relatório por outro espírito vinculado a ele, aí seja lá como a Sular, seja qual é o posto avançado e tal. E isso parece assim, a gente faz a leitura rápida e não percebe. Como é que o Calderaro vem... E isso é engraçado que isso aí até entre médios, às vezes tem gente que diz, tu é espírita, tu é médium. Mas como tu é médium não sabe tal, tu não... Que pretensão das pessoas acharem, primeiro que médium não tem que saber, não sabe nada. Mas vamos supor que ele soubesse. E se soubesse de alguma coisa, tem que tudo saber e entrar na faixa vibratória e não tem nem essa capacidade. Mas vamos para o mundo espiritual. Mas como que o Calderaro foi informado que era para dar assistência e foi relatado para ele alguma coisa e ele ficou em dúvida do que fazer? E parou alguns instantes e pensou. Pensou o quê? Vou pensar sobre o fato. Pensou sobre o fato, provavelmente leitura mental sobre o fato que ele conhecia, já tinha dado assistência uma vez, e acho que até as duas coisas recebeu alguma instrução telepática. Não, nesse caso, assim, assim, o melhor seria, aí vem o tratamento que é dado para eles, que também pode a gente ficar surpreso. Agravar a situação, ou, entre aspas, prejudicá-lo para que esse obstáculo seja a oportunidade de ele se redirecionar. Ou seja, não deu pelo amor, vai ser pela dor. Né? Aquela bela expressão que se diz. Né? Tem até um livro, né? Um desses aí também, lá, do americano lá. Pelo amor ou pela dor. E aí, é incrível que eu estava lendo isso aí, a gente passa rápido e se para pensar e diz assim, tá a chave de uma série de respostas. Nem tudo o mundo espiritual sabe. Estava lá o Chico Xavier, aí o Emmanuel, tinha coisa que não sabia. Vou ver, se sabe até por relatos, olha, o Emmanuel vai estudar o caso, vai o quê? Vai se instruir, vai conversar com outros, vai. Aí a forma da conversa, aí conforme a evolução do espírito, tem esse preparo de comunicação telepática, de leitura mental, mas vai compartilhar, buscar informação. E buscando a informação, vai trazer o esclarecimento, se for possível. Né? E muitas vezes até não se dá assim. Quantas vezes, sabe, o Chico Xavier, na década de 30, 40, estava lá começando, e muitas das coisas que ele estava enfrentando, e até com a família dele, só vou perguntar para o Bezerra de Menezes, hoje na sessão, tá? E aí até o chefe, o Chico Xavier, trabalhava lá na Fazenda Modelo, né, no Ministério da Agricultura, o chefe dele, que era também espírita e tal, e algumas coisas ele perguntava, quem sabe os espíritos nos digam alguma coisa. E aí o Chico Xavier, com aquela janela, eu vou ver hoje com o doutor Bezerra se é possível isso e tal. E as respostas, às vezes, que vinham do Bezerra, elas eram tão genéricas, claro, vinha assim, que aí aquela frase genérica, quando ele ouvia, né, e até anotava, porque era psicografia, e passava para o chefe dele assim, não era assim objetivamente isso ou aquilo, era o pensar sobre a mensagem já abria um leque de alternativas e era assim, aquela coisa sublimada, porque a resposta do mundo espiritual jamais vai ser objetiva para nós, faz isso, faz aquilo, é isso ou aquilo, ela vai dar
externa um pensamento que a gente se encaixa naquele problema. Ah, foi importante ter recebido isso. Quantas coisas na nossa vida se dão dessa forma? Às vezes é por uma leitura, ou por uma coisa que ouviu de alguém, ou um relato, ou seja o que for. Ah, caiu a ficha. É exatamente isso. O propósito do mundo espiritual superior é esse. E jamais vai dizer, ah, nota isso, pinta a cor daquela a Ô, salinha, Francisco, espírito aquilo, bota aqui. Jamais. Eles não entram. Espírito sublimado não faz isso. Fala, Kiko. eu queria voltar ali naquela questão da mediunidade ali que tu falou, né? Que é uma coisa que passa muito desapercebido entre os espíritas e os espiritualistas, né? Muitas vezes. A mediunidade, muitas vezes, é tratada como se fosse uma idade à parte, né? Ela olha para o Francisco e diz o seguinte: nossa, o Francisco tem uma mediunidade, né? Então, assim, tu vê que dentro do centro espírita, ou dentro desse mundo, né, desse ambiente espiritual, assim, né, dos espiritualistas, né, que no geral, né, que a mediunidade, ela é muito mal, parece assim que ela é muito mal entendida, né, porque assim parece que ela é uma entidade à parte. Ou tu tem muito, ou tu não tem nada, ou tua mediunidade ela tem uma personalidade especial, ou ela é muito forte, ou tu não tem a mediunidade aflorada. Parece que a gente, no geral, assim, eu acho que é uma característica no geral, né, do espiritualista todo, né, do todo mesmo. Eles sempre querem colocar uma personalidade, né? Ou é muito forte, ou é muito fraca, eu tenho, ou eu não tenho, ou é ostensiva, ou não é. Sabe, eu acho que a coisa assim, ela é um assunto tão básico, né? Que eu acho que. E a gente ainda não consegue, muitas vezes, no geral, entender de uma forma mais simples, né? Porque se trata, assim, da mediunidade como se a mediunidade fosse só o espírita ou o espiritualista, sei lá, entendeu? Mas, na realidade, é É de como. todos. É de todos, né? É natural, né? Então isso é uma coisa assim que não. É, Que muita na gente. verdade, até a essência da mediunidade é a intuição, é a inspiração. E o que nos inspira é a compreensão, é o estudo, a leitura, o vivenciar, perceber o que eu tenho que fazer no dia a dia. Eu preciso que algum espírito diga: ah, tem mediunidade, ouviu? Não ouviu nada, e se ouviu, pouco importa. Ah, viu tal coisa, pouco importa também. Percebeu tal coisa, pode ter percebido, não vai mudar muita coisa. O que muda se o médium enxergou, ouviu, recebeu e escreveu? O que muda? Muda é a fé fraca do outro lado, que tem que ver para crer. É o Santo Tomé, né? Tem que ver para crer. Aí passa a crer. Aí, quando ele crê, ainda ele vai fazer outro filtro, vai ver, será que isso é mesmo desse ou daquele? Isso só piora e agrava mais quanto mais mediunidade houver. Agora, eu não tenho dúvida, é difícil que isso aí, na realidade, se percebe essas coisas e fortalece a fé sobre esse prisma ao longo dos anos. Né? Hoje eu vejo muito mais importante, se a gente quer alguma coisa, um atendimento a alguém, alguma coisa, algumas pessoas se vai juntar vamos supor que fosse uma mesa mediúnica em oração, abrindo, aí você vai tocar as mãos, se vai isso, pensar, fazer um exercício de cada um com a própria corrente, né? Esse grupo de pessoas, vamos dizer, médios, essas pessoas que querem mandar uma emanação a alguém, porque quando a gente vai fazer um atendimento, o que a gente vai fazer? É mandar uma emanação para o mundo espiritual para ver mais ou menos o que é possível com a nossa energia. Não é aquela coisa circense, vou ver se vem uma entidade para dizer tal coisa. Ah, você pode vir, vem. Ah, vai fazer ali limpeza, às vezes é o próprio médico que quer se limpar, e limpa ali o ambiente e leva realmente alguma coisa. Aí vai dizer assim, para esse caso aqui, o antídio aí que está, o alcoólatra, valeria para ele botar numa sessão, e aí vai receber aí, as entidades veriam, se fosse lá
muitos anos atrás, eu até ia achar interessante fazer uma limpeza e tal. E vem, o Exu, limpa, não limpa, e tchá, né? Aí coisa, estralo para lá, estralo para cá, outros com nos olhando, mas o que é isso, o que é aquilo? E o que está sendo atendido, o Oitílio, totalmente amedrontado, né? Com um sentimento junto de culpa, de medo e daquelas vozes que ele estava sentindo, ele estava ouvindo, porque esse fenômeno de ouvir vozes, de enxergar morcegos, cobras, aranhas, é muito comum nas alucinações mentais dos viciados, dos alcoólatras, dos viciados em drogas, né, seja qual for, e aí é tratado pela medicina, dando medicações profundas, dizendo que ele está tendo aí fenômenos até esquizofrênicos, está enxergando coisas, está fazendo isso, fazendo aquilo, falando com o nada, né? Na realidade está percebendo esse mundo espiritual paralelo. É que a medicina não jamais vai entrar nesse campo. Agora, importa muito saber se ele está tendo essa visão, se é morcego mesmo, se são espíritos, são alucinações. Só tem uma forma de ele receber assim, um cutuco interno de mudar de vida, que vai ser com a energia que a gente possa dar e que aí dá a condição a ele de melhor perceber esse mundo espiritual do Calderaro, do André, isso aí é um caso ali, né? De um amigo espiritual dele, aquele que foi pedir ajuda lá para o Calderaro, se nós dermos numa sessão mediúnica, em vez de ficar recebendo um monte de coisa, e coração, e aí vem o canal intuitivo, provavelmente, aí não precisa também dizer, né? Aí vai sentir pensando, imaginar todo esse cenário e imaginar energia de luz, feixes de luz, muita luz, né? Imaginar até a água, que a água possa limpar esse campo mental e que aqueles morcegos que estejam enrustidos com espíritos, cobras, areias, seja o que for, sejam também encaminhados, dá esse comando mental sem precisar dizer, né? Ou até falar baixinho na corrente. Isso tem muito mais valor se for assim, com muita fé, com muito amor, com desejo de que isso venha acontecer. Sob o ponto de vista espiritual, tem muito mais valor do que um monte de batida disso, daquilo, e vem entidade, bate no chão, bate na mesa, o outro lá. Aí vem o outro médico, porque o outro recebeu também, que tem que receber, passou o meu número, e aí vem aquela coisa, e tal, e aí o paciente sai dali exausto, até vai sair melhor. Mas o tempo e a energia, eu hoje entendo por que as casas federadas elas têm o seu limite para essas coisas. Não é assim. Por quê? Porque o estudo profundo é que aí eles impõem sem dizer porquê, até no vivenciário, aí fica aquela coisa proibida, não gosto de proibição. Ah, não pode. Tem que ter consciência. Por ter consciência hoje, eu hoje, por consciência, dificilmente receberia uma entidade um grupo mediúnico. Talvez por isso, sei lá, o mundo espiritual até fez assim, estou aqui, estou ali, não receberia, porque eu vou procurar trabalhar mais e mais essas coisas sutis, mesmo percebendo aquele outro mundo espiritual, percebendo às vezes até, porque eu sei hoje que o que é mais importante para qualquer um que a gente queira ajudar é se concentrar onde a gente estiver. Pedir, imaginando e sabendo que há do mundo espiritual alguém fazendo essa ligação entre o nosso desejo, nosso pensamento e aquele que a gente quer emitir ajuda. E essa entidade, esses espíritos, vão utilizar muito mais o nosso desejo, que é uma energia, para realizar a tarefa de assistência. E talvez, quem sabe lá, durante o nosso desdobramento durante a noite no sono, se utilizar assim do nosso auxiliante. Vai ser um auxiliar desses que vai indo aqui, ele, tu conhece o caso, hoje nós vamos fazer assistência àquele nosso protegido, aquele teu pedido foi importante, porque até inclusive a mãe dele, o avô dele que está aqui, nós vamos hoje lá na casa dele, tá
E a gente vai acordar de manhã, não vai nem se lembrar, mas vai ter uma sensação de ter dormido bem, alguma coisa bem, e vai ter uma notícia dessa outra pessoa. Ah, pensei em ti, ah, como tuas orações foram importantes, porque melhorou o fulano e tal. A gente nem sabe nesse interregno entre um tempo e outro que ocorreu a interferência do mundo espiritual. E isso a gente pode fazer sem barulho, sem isso, com desejo. Isso aí vai dizer assim, ah, isso é oração. E que a oração não pode ser aquela coisa, tá, eu vou orar por isso, por aquilo. Claro que é importante, mas ela tem que ser assim, botando energia, vou estudar o caso, ou desejo. Tem coisas que a gente não se dá conta, a gente passa muito tempo entre um fato, por exemplo, até perdeu deixou, desencarnou um familiar nosso, um afeto, a gente não se deu conta do tempo que passou, anos. Quantas vezes a gente parou para pensar e como é que ele deve estar? Como é que deve estar? Porque um alcoólatra, por exemplo, aí. Eu tenho familiares alcoólatras que desencarnaram. Esse dia eu estava pensando, né, foi casualmente, eu até pensei antes de chegar nesse capítulo. E aí eu pensei, pô, mas o fulano, só percebi que não estava bem, mas quantas vezes eu parei assim, hoje eu vou pensar bastante e mandar energia para ir mais oração, assim, uma coisa assim, mais direcionada, onde ele estiver, que ele possa compreender, que ele possa ir, que receba, que possa a minha omissão em relação a ele, que possa me perdoar por isso, mas agora, sinceramente, manda essas emanações que possam os nossos amigos espirituais de onde estiverem e que sejam direcionados pelo alto a dar essa assistência a ele, que ele possa seguir esse caminho de recuperação, seja onde for. Pode estar em processo de reencarne, pode estar recaído, mais recaído lá embaixo, vai receber essas emanações. E isso a gente não se dá conta às vezes. Por quê? Porque essa vida mecânica do dia a dia, a ocupação, isso é que importa para o mundo espiritual. Isso que acontece, a gente vê assim a relação do consumo de álcool e do tabaco, a gente já falei várias vezes isso, sobre aqueles rituais que tem, uma coisa de mata animal, mata isso, aí tem lá a entidade, o médium que recebe uma entidade, um Exu desse, um quiumba, né? E toma cachaça, e toma isso, aquilo, e depois, quando volta ao normal, quer dizer, se desacopla, né? Se desacoplou da entidade e o corpo físico não está bêbado, não está. E tem um rancinho que fica do álcool e tal. O que foi? Onde é que foi essa energia? A energia ela foi toda para o mundo espiritual e aí, dentro desse ritual, os próprios protetores desse médium, né, que recebe essas entidades nesses rituais, sabe fazer aquilo que foi feito, que a gente viu a semana passada, tirando as impressões da, daquela menina que queria cometer o suicídio, para ela não se lembrar de tudo. E também essas entidades realizam essa tarefa de tirar todas as impressões para que ele saia rígido daquilo. Então não vai ter nenhuma uma sensação do álcool, nem isso. Tem coisas em rituais que, como o obó, aquelas coisas que tem dos despachos que fazem, uma semana depois já está tudo podre, às vezes até se alimenta aquilo ali. Médio, que horror isso. Isso existe, né? Não quer dizer que é normal, mas acontece. E aí também, mas foi dentro da hora do ritual, se alimentou daquele coisa putrefado e de álcool e tudo, e volta ao normal. Aí a gente pode pensar assim, mas que absurdo, que coisa aí, que energia para baixo. É um ritual, então nós temos que primeiro respeitar isso, mas saber que existe. A doutrina espírita nos dá a condição de saber que existe e estudar o processo de como se dão essas coisas. Porque essas entidades, por exemplo, esses espíritos que são vinculados a esses rituais, sejam até aqueles que praticam o mal, né? Porque aqueles da Quiumbanda, aqueles que fazem o mal com sangue para prejudicar alguém, os espíritos que estão ali ligados, os encarnados são malignos? São, mas têm os seus protetores malignos. O espírito que reencarna maligno, ele vem para um processo até empurrado psiquicamente à reencarnação e segue do outro lado, ele está encarnado, do outro lado essas falanges das trevas, elas estão acompanhando o seu pupilo. O mundo da luz até que está torcendo e vai fazer o possível para que ele possa
ser um pouquinho melhor do que estava lá do outro lado. E aí é que recebem certa proteção do mundo espiritual. E quando desencarnam, seguem para essas faixas vibratórias lá, vai para as trevas e segue com seus protegidos. Não significa chegar lá do outro lado, que foi aprisionado. O cara era tão ruim que chegou lá do outro lado e foi ainda recebido pelos seus protetores. Sim, acontece boa parte das vezes. É recebido por outros espíritos malignos e seguem lá para suas regiões trevosas. Esse processo de ida e vinda, ele é secular, não é assim de uma para outra. E aí vai sendo aquele processo, olha, nós vamos estudar a libertação, a gente vai ver, o processo está lá, o Gregório, quanto tempo ficou lá do outro lado o padre, o Gregório IX? Ficou desde a Inquisição, desde a época do Francisco de Assis, e vai ser resgatado quase 900 anos depois pela Matilde, a sua mãe. 900 anos. Não tô falando. Aí, esse processo todo de idas e vindas e as suas vítimas, onde é que está nesse vai e vem, mas vão se melhorando como? Com a exaustão das energias. Esse processo de vampirização, ele leva a um estado de exaustão de quem vampiriza e de quem é vampirizado. A exaustão. E aí, olha o que faz o Calderaro. Recebe essa instrução, olha, não foi pelo bem, pelo aconselhamento, ele até tentou mudar, tem a sua mulher, os seus filhos, e aí nós vamos optar, então, por uma situação física, a fim de que ele possa se transformar. E aí o que faz? É dado radiações, né? Feixes de energia no seu plexo cardíaco, e aí ele vai ter uma doença cardíaca crônica e nos próximos 2 meses vai ficar no hospital, entrevado, e vai pensar muito, foi o álcool que me deu isso, vai fazer aquelas comparações, o obstáculo, por quê? Porque isso, aí vai ser, vai gerar um determinado medo, culpa. Sim, é o processo necessário para aquele momento. É necessário. Mas como pode do mundo espiritual superior ocasionar um agravamento? É um processo, é um caminho que nós recebemos para encurtar uma distância que vai, se não fosse dessa forma, que seria ficar a exaustão no mundo dos encarnados e ia ser recolhido a um São Pedro da vida ali, vai ficar lá os alcoólatras, até pegar uma tuberculose e tudo e desencarnar e ser, de qualquer forma, além de ter, nesse processo paralelo, de atormentar a própria família, mãe, os filhos e assim por diante. Então, vai ter aquela chance, não quer dizer que ele se recuperou, não, daí a circunstância até esse momento. Ele recebe a assistência no hospital para cair mais uma vez em si. Será que não é o importante agora, então, se libertar da droga, do álcool, assim, assim, assim? É essas oportunidades. E é isso que a gente vê nos obstáculos que a gente enfrenta. Por que nós temos determinados obstáculos? São as corrigendas. Oportunidade de a gente se dar conta. Nós não temos muito, por que tem tanta dificuldade material e tudo? Porque é melhor assim. É melhor assim. Se tivesse excesso, seria mais fácil de cair. Você vê lá o Chico Xavier, quando toda aquela dificuldade com a mãe, a segunda mãe dele também, que perdeu a primeira, a segunda, aí vem do mundo espiritual, e tudo com muita dificuldade, e aí trabalhando, fazendo o possível para alimentar os irmãos, que eram vários, o pai dele teve 7 com uma e 9 com a outra, alguns morreram antes, mas sempre muita dificuldade. E aí, sempre ele dizia assim, eu tive toda a dificuldade para enfrentar, e talvez se eu tivesse algumas facilidades, quem sabe eu não poderia ter caído. Isso ele, sabendo quem ele foi, né? Então não é fácil para cair, é muito mais fácil quando tem facilidade. A facilidade faz com que a gente, com os excessos, né? E às vezes quando a gente tem até coisas que a gente diz, tem que agradecer e procurar não decepcionar a espiritualidade superior do uso que a gente vai fazer com as coisas que a gente tem. Olha, tenho o necessário, tenho como me alimentar, tenho como, onde me socorrer se tiver um problema de saúde, tenho como deslocar, tenho
tenho saúde, a própria saúde, pensa assim, tem uma coisinha que outra, mas tem, no geral, tenho saúde. Pô, que bom. Quantos não têm? Quantos não enxergam? Quantos não escutam? Quantos têm problema cardíaco? Quantos têm problema respiratório? Quantos têm uma série de problemas que nós não temos? Simplesmente agradecer? Não. Vou procurar fazer o melhor uso disso para procurar ser uma melhor pessoa a cada oportunidade, de melhor servir, melhor compartilhar, melhor se preparar para essas coisas, porque essas obras que a gente estuda, elas nada mais são do que dar para nós essa oportunidade de pensar em todas essas coisas. A gente vê assim, faço tudo que está ao meu dispor, talvez tudo, não usa a palavra tudo, que não é tudo. Fazemos um pouco e, quem sabe, lá fazer um pouquinho mais. E só pensar um pouquinho mais nessas coisas, né? E se a gente não pensar dessa forma, pouco vale se estudar, se ler, né? Bastante, mas e procurar ver o que tem dentro dessas letras que a gente pode usar para o nosso dia a dia, para a nossa forma de... Até, inclusive, aqui, nós estamos vinculados a Casa Lucas de Assis. Se fosse de a gente estar trabalhando ou de se reencontrar, de que forma eu posso fazer um pouquinho melhor aquilo? Não se entregar a ritual ou é isso, aquilo. Como posso ser melhor? Como posso melhor compreender ainda aqueles que não perceberam isso? Então, deixa que façam. Não vai me atrapalhar, mas a forma de pensar. Mas o mais importante está dentro de uma casa espírita, quem foi ali, foi acolhido, seja acolhido com um desejo assim, de bondade, né? De olhar, de um sorriso, de uma palavra amiga. Né? Não vai tocar, alguém vai tocar assim, pô, que bom que está aqui, que isso, estamos todos juntos. E aí não pensar, olhar o outro, o médico, o colega médio, e perceber os seus defeitos, essas coisas. Não, tá? Superar essas coisas e deixando. Até porque lá do outro lado vai ter uma forma que em algum momento, não importa se 50 anos ou mais, ou né, transitoriamente assim, nós reencontrarmos e preparar parte dos que já foram, estarem preparando determinada situação e que nós vamos inserir novamente nesse trabalho. Porque não vai ficar para trás esses estudos, essas leituras. Isso aqui não tem como fugir. Podemos fugir momentaneamente, os reencontros vão ocorrer. Por quê? Porque toda a bagagem, né, se é por convicção e fortaleceu a fé, mais a gente vai ter convicção do que é que poderia ter sido melhor, e o que foi palavras ao vento e o que é necessário agregar mais. Isso vai ter essa interação, porque parte das situações espirituais, e nós não enxergamos, não percebemos, mas elas vão estar lá do outro lado e vão nos convidar, e já nos convida, a gente não se lembra, né? Durante a noite, do desdobramento para cá, para lá, de assistir determinadas conversas, né? Palestra, ou trabalhos, ou assistência a terceiros. Vem aqui hoje que vai assistir, não fazer, se sentir bem com isso e vai se estimular a fazer mais ainda. Agora, a gente tem que chegar lá com o paciente já tem que estar bom, tem que estar menos capenga, assim, menos, né, com menos problema que vai atormentar o nosso espírito. Chegava lá, sentindo, sabendo das suas imperfeições, sabendo de muito do que a gente fez de errado desta encarnação. Esquece o passado, deixa o passado lá que está adormecido e no momento apropriado, se for o caso, vai ser externado. Agora, o desta encarnação, nós nos lembramos, sabemos coisas que hoje a gente não faria novamente. Ter essa percepção já é um grande avanço. Se quer saber dos seus problemas a serem digeridos lá adiante, é de coisas que a gente se lembra do nosso passado, dessa encarnação, qualquer aspecto, familiar, profissional, pessoal, da nossa situação, nós chegando lá do outro lado, com a consciência do que onde errou e onde até foi imperfeito e orgulhoso, não soube
trabalhar o perdão, o auto-perdão, mas essa consciência é muito importante. Aí chega naquele ponto lá, a gente já estudou lá o Eu Voltei, do Figner, naquele, lembra aquele lá? Provavelmente está encarnado, claro, porque ele fez aquela obra, e aí você vê ali que tudo que ele passou, chegou achando que era o cara, porque ele ajudou, né? A Federação Espírita, doou tudo para aquelas gráficas lá que foram muito importantes naquele período lá da Federação. Chega lá do outro lado e começa a estranhar, mas eu aqui, mas essa professorinha aí, essa coisa, aí foi percebendo e lá do outro lado, quem é a amiga espiritual que deu para ele um grande assim, uma força íntima, foi a própria filha dele que havia desencarnado muitos anos antes e que estava lá, ela foi muito importante. E o que libertou o Figner lá do outro lado, que ele passou a ter uma outra concepção? Em determinado momento, foi dado para ele a oportunidade, num grupo de espíritos, afetos, chegados, indiretos, em que a terapia do externar todos os seus conflitos e todas as suas situações. E foi muito pesado, a gente viu, né? Estudou isso aí, que para ele não foi fácil no início, mas que foi libertador. E provavelmente depois de toda aquela obra, que não se tem mais notícia de outras coisas, e provavelmente tenha tido algumas tarefas em outras áreas e programou uma nova reencarnação. Esse processo, todos nós, de uma forma ou de outra, temos que enfrentar um dia. Tem gente que evita, pode evitar, às vezes se atormenta tanto e diz, não, para mim é muito, eu prefiro não externar. Bom, adormecimento, aí daqui a pouquinho pode ter férias no corpo, não a reencarnação, ter as férias perigosas, como disse aquele espírito, ter férias, reencarnar e ter férias perigosas de cometer deslizes. Por quê? Esquecemos o nosso passado e seguimos intuitivamente um programa estabelecido. Quando esse programa não é tão objetivo, o risco de cair é muito grande, porque o exercício do poder da vontade ele está inserido no poder também da vontade que leva aos prazeres. Olha essas situações. E esses prazeres e essa busca da vida fácil é que faz com que o espírito muitas vezes caia. Possa cair, né? Agora, como é bom perceber pensando nessas coisas. Facilita muito, encurta muito a distância. Aí é isso aí. Então é isso, pessoal. O capítulo era menor, então nós vamos seguir a semana que vem, tá bom? Levantar o nosso pensamento, sempre renovando a nossa gratidão a Jesus, a nossa gratidão ao mundo espiritual que nos circunda, a todos aqueles espíritos que estão junto conosco, a todos aqueles que nos intuem, que eles possam, quem sabe, mais por um desejo também nosso, renovado, que no processo do desdobramento do nosso sono, mais e mais a gente possa agregar conhecimentos, se for do mérito de cada um, a ser levado a essas regiões onde possa ser experienciadas as ações de assistência àqueles que mais necessitam, a gente possa psiquicamente despertar o nosso interesse através da vocação do servir fraternalmente a todos aqueles que necessitam do amparo, assim como nós necessitamos e muitas vezes pedimos aos nossos amigos espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja.